Quando aparecer, eu conto. Tudo bem. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 25 de julho de 2024, quinta-feira. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o capítulo 13, que trata da mediunidade, né? É um capítulo longo, esse capítulo que trata da mediunidade. Nós estamos no item 13, que é diferentes modalidades de transmissão. Hoje vamos iniciar no parágrafo, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10º parágrafo, se eu não me engano. É o 10º parágrafo. E ele começa assim: o dirigente espiritual, capítulo 13, item 13, 10º parágrafo, tá? Mais ou menos isso, 10º parágrafo. Se eu tiver pulado algum, pulei um só. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar, para aprender, para crescer, pedindo ao Pai que nos fortaleça, que equilibre nossas energias, que não permita que nada de ruim nos aconteça e que nós também possamos trabalhar pela nossa saúde física e espiritual, mas, acima de tudo, também queremos pedir para aqueles nossos irmãos mais sofridos, que existem, são muitos, né? Que todos eles possam ser amparados e esclarecidos, consolados das suas dores. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, capítulo 13, mediunidade, item 13, diferentes modalidades de transmissão. Se eu não estiver enganado, 10º parágrafo. Diz assim: o dirigente espiritual, esse dirigente espiritual é desencarnado, tá? O dirigente espiritual dos trabalhos mediúnicos no grupo em que ela, Regina, exerce sua tarefa, utiliza-se de técnicas diversas, adequadas, talvez, a cada caso. Então, esse dirigente espiritual, esse irmão desencarnado, né, ele, durante o trabalho dele, vai se utilizar de várias técnicas, adequando cada técnica, cada caso que surja. Na reunião mediúnica, costuma-se comunicar, falando naturalmente, por seu intermédio, como nas manifestações normais de psicofonia, né? Então, ele costuma se comunicar na reunião mediúnica, né, pelo intermédio da Regina, como nas manifestações normais de psicografia. Ele se comunica e a Regina psicografa a mensagem dele. Se, porém, tem alguma necessidade de comunicar-se com ela, com a Regina, fora dos trabalhos mediúnicos, isto é raro, porque não pode ser uma coisa comum o orientador espiritual da reunião mediúnica querer se comunicar com o médium fora do trabalho mediúnico, de repente na casa dela, na rua. Então, isso não pode ser uma coisa comum. Por isso que eu dizer que é raro, porque o trabalho mediúnico tem que ser realizado com segurança, organização, e o local ideal para isso é a casa espírita. Mas, como ela diz aqui, se ele precisa se comunicar com ela fora da reunião mediúnica, isto é raro, mas acontece em situações emergenciais, quando precisa transmitir alguma instrução específica de caráter urgente, ele não lhe fala
né? Ele não fala para a Regina ou para qualquer outro médium, de maneira articulada, como nós falamos. Ou seja, movimentando os lábios. Então, quando ele precisa se comunicar com ela, né, de alguma forma, o que não é comum fora da reunião mediúnica. Tá? Ele não fala com ela dessa forma como nós falamos. Tá? Ela confessa que, embora a captação mental da mensagem seja perfeita, isto é, ela não perde o menor fragmento, às vezes encontra certa dificuldade na captação escrita de tais comunicações. Então, é bom a gente acentuar isso aqui, tá? Porque, infelizmente, nós sabemos que temos companheiros médios que estão dando comunicação em qualquer lugar, em qualquer lugar. Né? Em casa, numa festa, não é? Na rua, ou até na casa espírita, mas não na reunião mediúnica. Na cantina, qualquer lugar. Espírito sério fica se comunicando em qualquer lugar para dizer bobagens, coisas sem um fim útil. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque é muito comum. Eu mesmo já presenciei várias vezes. Pessoas dando comunicação em festas, em qualquer lugar. É realmente uma comunicação de um amigo espiritual, de um companheiro, de um espírito. É realmente. Mas não pode ser de um espírito que tem um objetivo sério. Não pode ser, a não ser, como ele disse aqui, o Hermínio, em ocasiões emergenciais. Mas mesmo assim, o objetivo tem que ser sério. Tá? Então, isso é muito importante. Ele chamou bem atenção para isso. Porque senão a pessoa vai dizer assim: lá do livro do Hermínio diz que o espírito pode se comunicar fora da reunião mediúnica. Ele diz que pode sim, mas isso é raro. Isso, o benfeitor espiritual. Tá? O benfeitor. Porque os outros espíritos que não têm compromisso, não têm seriedade, esses podem se comunicar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você quer uma coisa? Nem culto do evangelho no lar é aconselhável o intercâmbio espiritual. Porque tem pessoas que fazem o culto do evangelho no lar, e todo culto do evangelho no lar, ou quase todos, tem uma mensagem do espírito. A pessoa que faz o culto, ela é médium psicofônica ou psicográfica. Aí no culto do evangelho, um irmão espiritual veio do culto. Tudo bem, como ele falou aqui, uma vez ou outra, para transmitir alguma instrução específica de caráter urgente. Mas o culto do evangelho no lar não é para intercâmbio mediúnico. É um local onde a família se reúne para ler, refletir sobre um trecho de um texto doutrinário e não cabe intercâmbio mediúnico na reunião do Evangelho do Lar. Como ele falou aqui, uma vez ou outra, tá? Em situações emergenciais. Emergenciais para eles, não para a gente. Porque às vezes a gente acha que alguma coisa é emergencial e não tem nada de emergencial, né? Então, emergenciais para eles, tá? Quando precisam transmitir alguma instrução específica de caráter urgente. Mas não podemos ter, porque eu sei que às vezes tem pessoas que todo culto do evangelho no lar, no final, quando fazemos a prece final, o benfeitor chega, passa uma mensagem. Não é assim que funciona o culto do evangelho no lar. Se isso está acontecendo, presta atenção.
quem está fazendo isso. Porque o culto do evangelho no lar não é para isso, tá? Não é para intercâmbio mediúnico. Então, isso é bom a gente estar bem claro, né? Então, ela diz aqui, ela confessa que, embora a captação mental da mensagem seja perfeita, isto é, ela não perde o menor trecho, fragmento, às vezes encontra certa dificuldade na captação escrita de tais comunicações. É como se ele, o benfeitor, projetasse o seu pensamento na forma de imagens em bloco dentro da mente dela, ou em ritmo tal que as imagens se sucedem vertiginosamente, como se o filme a que estamos assistindo de repente disparasse nos carretéis ou a gravação fosse reproduzida em velocidade superior àquela em que foi originariamente gravada. Então, ela diz que muitas vezes é assim que vem a mensagem, através de imagens, mas as imagens vêm numa grande velocidade, vem numa grande velocidade. E ela disse antes, ela não perde o menor fragmento, tá? É como se você acelerasse as imagens e elas vão passando rapidamente, tá? Aí ela diz aqui, ou seja, uma gravação feita em 3/4 de polegadas por segundo fosse reproduzida a velocidade de 15 polegadas. Aí esse fenômeno de compactação do tempo, caracterizamos no livro A Memória e o Tempo, que é do Emílio, como de superação do ritmo da necessidade. Então, ele chama compactação do tempo. É aquela coisa, se ele for passar a mensagem, as imagens, de forma lenta, vai perder tempo. Então, ele acelera, é como se disparasse o carretel. E as imagens vêm rapidinho. E a mente dela consegue ter a velocidade para captar essas imagens. Olha como a nossa mente ela é poderosa, né? Ela é muito poderosa. Ela vai captando aquelas imagens, né? Aí ele chama, é bom até sublinhar isso, fenômeno de compactação do tempo. E aí, no livro A Memória do Tempo, ele fala sobre isso, né? Como de superação do ritmo da necessidade, expressão de Bergson, vivendo numa dimensão diferente da nossa, os espíritos não estão sujeitos à lentidão dos nossos ritmos, por não estarem contidos pelas rígidas limitações que nos impõem tempo e espaço. Então, fora da atmosfera terrestre, o tempo passa diferente do nosso tempo aqui. Ele passa totalmente diferente do nosso tempo. Então, como os espíritos, no plano espiritual, não estão presos à nossa realidade temporal, eles conseguem mandar essas imagens numa velocidade maior. Aí, por quê? Porque nós aqui, no planeta Terra, nós estamos presos àquela questão, lembra? Do movimento de rotação, do movimento de translação, da lei de gravidade, que é totalmente esquentar no espaço. A gente até vê muito isso quando o astronauta viaja, né? E aí, quando eles filmam eles dentro da nave espacial, você vê que eles ficam flutuando, né? Porque lá dentro da nave, eles não estão sujeitos à lei da gravidade. Mostra até quando eles viram a água no copo, é muito legal, né? Quando eles viram a água no copo, a água vai descendo. Às vezes ela sai se espalhando pelo local, né? Então a gente percebe isso, que aqui na Terra tem lei da gravidade. Se você pega a água da garrafa e vira no copo, ela cai direto no copo, que ela é atraída para baixo. Se eles lá abrem uma garrafa dentro da nave, a água sai flutuando, né? Então a gente vê que é outra realidade, né? Então ele diz aqui, vivendo numa dimensão
diferente da nossa, os espíritos não estão sujeitos à lentidão dos nossos ritmos, por não estarem contidos pelas rígidas limitações que nos impõem tempo e espaço. É como se estivessem voando sobre nós em aviões a jato, a fantásticas velocidades, e transmitissem textos e informações enquanto seguíamos a pé por uma estrada cheia de tropeços e buracos. Então, ele compara aí essa diferença de tempo. Ó, você está andando numa estrada cheia de buracos, bem devagar, e, de repente, passam aqueles jatos, aqueles aviões, né, que você se assusta com a velocidade. Ele diz que é mais ou menos essa a diferença de realidade, né? É mais ou menos esse tipo aqui. É essa diferença de você e um avião passando por cima, né? Aí ele diz aqui, né? É, é como se estivessem voando sobre nós em aviões a jato a fantásticas velocidades e transmitissem textos e informações, enquanto seguíamos a pé por uma estrada cheia de tropeços e buracos. Eles dizem o que pretendem, mas e nós? Como vamos desdobrar aquilo tudo que, em nosso ritmo necessário, é material para uma hora? Por exemplo, se o avião passou a 20 mil quilômetros por hora, como é que você vai administrar isso? Se eles mandam as mensagens em alta velocidade, como é que a gente vai administrar? Como é que a gente vai captar essas mensagens e interpretá-las, dar conta delas, entender essas mensagens, se elas são mandadas em alta velocidade? Aí ele diz aqui, por isso, aí ele diz aqui, como vamos desdobrar, isso aqui é muito importante, gente, aquilo tudo que em nosso ritmo necessário é material por uma hora. Por exemplo, se o avião passou a 20 mil quilômetros por hora. Por isso, quando se trata de uma comunicação mais extensa ou uma instrução mais importante, e ela, a médium, deseja registrá-la por escrito, esse espírito se dispõe, a pedido dela, a reduzir o seu ritmo, a fim de que a mão dela consiga capturar pelo menos a essência do seu pensamento. Então, quando isso vai acontecer, quando a mensagem é muito importante, a médium, né, ela está ali, então ela pede, ó, manda com menos velocidade, porque senão eu não vou conseguir captar. Então, ele baixa a vibração dele, ele baixa o ritmo dele, para ela poder capturar aquela mensagem, decifrar e psicografar. Percebeu? Então, aí ele diz aqui, ó, a impressão que fica a ela é de que ele desce alguns níveis da escala vibratória. Nós estudamos isso um dia, quando a gente estava fazendo um curso do Livro dos Espíritos, eu não sei se vocês estão lembrando. Era até um gráfico, onde os espíritos baixam a capacidade vibratória deles para poderem, vamos dizer assim, se encontrarem com nós no meio do caminho. Agora, daí a importância do médium estar sempre se esforçando por se melhorar, para que nesse momento da comunicação ele eleve um pouco o padrão vibratório dele. Para os espíritos não ter que baixar demais, porque senão é muito sacrifício para ele também, né? Então, ele abaixa um pouco, mas cabe a nós elevarmos também a nossa capacidade vibratória. Porque aí, ó, ele baixa, você sobe, não é tão sacrifício para nenhum nem para outro. Se encontra aqui no meio. E se a gente se acomodar, ficar aqui, ele tem, ó, que baixar demais, né? Então, o movimento é esse, ó. Quem está embaixo sobe um pouco, quem está em cima abaixa um pouco.
Aí a coisa fica mais viável. Então, ele diz aqui, ó, a impressão é que fica ela é de que ele desce alguns níveis na escala vibratória, a fim de aproximar-se um pouco mais dela. Mesmo assim, a mão também parece fazer o seu esforço pessoal, comandada pelo cérebro, naturalmente, e escreve com velocidade acima do normal. Por isso que, muitas vezes, quando o médium ele trabalha com lápis, não sei se vocês já perceberam isso, né? Eles colocam na mesa vários lápis com ponta, porque a velocidade é tanta que, às vezes, o médium quebra a ponta do lápis com muita facilidade. Então, eles vão trocando. Eles botam vários lápis em cima da mesa. Porque o médium vai escrevendo, quebrou, ele pega outro, quebrou, entendeu? É igual. E também, normalmente, não sei se vocês já repararam também, quando era com o Chico, o Divaldo, sempre fica uma companheira do lado dando papel. Porque, às vezes, o médium ele não tem tempo para tirar o papel. Então, ele psicografa, e quem está do lado está observando. Quando acabou da folha, a pessoa que está do lado ela é tão adestrada, ela tira a folha e embaixo a outra branca. Então, ela vai escrever. Quando o médium chega na última folha, ela puxa aquela folha e ela fica ali. Ela puxa. Eu vi uma vez isso com o Chico. Ele ia psicografando e uma senhora do lado, ela tirava uma folha. E já tinha, aí botava aquele monte de papel. Né? Ele ia psicografando, quando chegava, ela já tirava, e ia colocando do lado. Porque a velocidade, às vezes, é tanta que precisa ter uma pessoa do lado ajudando o médico que está ali entrando. For ele mesmo tirando a folha, vai dar problema. Então, tem sempre alguém ali do lado ajudando, tirando a folha para ele e fazendo a ponta dos lápis, para ter sempre o lápis ali pronto. Eu sempre tinha essa dúvida quando eu via, né? Por que que não usava a caneta ao invés do lápis? Era uma coisa que sempre eu ficava assim, por que psicografa sempre de lápis? Talvez porque a caneta, né, a pessoa forçando a ponta da caneta, ela possa travar ou estragar a ponta. E tendo lápis, né, o lápis é mais fácil para escrever. Então, tem sempre assim, quebrou, ele larga o lápis, pega outro. Então, tem que ter tudo organizado, papel, lápis. Por causa disso, a velocidade é muitas vezes para o médio, né? Então, a gente vai percebendo como essas coisas vão acontecendo, né? Aí ele diz aqui, né? Mesmo assim, a mão também parece fazer o seu esforço pessoal, comandada pelo cérebro, naturalmente, cérebro do médium, escreve com velocidade acima da normal. A famosa médium britânica Geraldine Cummings teve em seus textos, olha só, teve um dos seus textos cronometrados, certa vez, em 16 de março de 1926, quando escreveu precisamente 1.750 palavras em 1 hora e 5 minutos. Quase 27 palavras por minuto. Gente, uma pessoa normal não consegue escrever 27 palavras do minuto. Entendeu? A informação é de Nando Fodor, outro pesquisador. Discorrendo sobre outra famosa psicógrafa. Isso aqui é interessantíssimo, gente. A senhora Curran, médium do espírito que se chamava Patience Vort. O Dr. Fodor também menciona a velocidade dos escritos, dizendo que as letras. Ele aqui botou um termo em inglês, mas ele traduz. Ou seja, era como se as letras eram despejadas em sua mente. Então, era como se as letras fossem despejadas da mente da médium. Tanto a senhora Camis como a senhora Curran escrevem livros do maior interesse literário, histórico, especialmente
sobre as origens do cristianismo, né? A médium, isso aqui, vou prestar atenção nisso. A médium é a senhora Curran. No espírito, chama-se Patience Wort. Tá? E ela, essa médium e esse espírito, as mensagens que esse espírito traz é da história do cristianismo. O Dr. Usher, professor de História da Universidade de Washington, classifica o livro se chama The Sorry Story, quer dizer, a triste história. Se vocês querem traduzir aí, manda aí. A triste história ou a história é triste. Preste atenção nisso. Recebida pela senhora Curran, que é a médium, como a maior história escrita sobre a vida e os tempos do Cristo desde que os evangelhos foram concluídos. Essa história é belíssima. Essa história é em 3 volumes. A única tradução dessa história foi feita por Hermínio de Miranda. A triste história ou história triste. Ele traduziu essa história do inglês para o português. Gente, eu fui pesquisar esses 3 livros, tá? Eu fui pesquisar. A coleção dos 3 fica em sebo, em livro usado, fica em torno de 300 a 400 reais. Tá? São 3 volumes. O pessoal considera essa história, que é chamada História Triste, ou a Triste História, como uma das maiores histórias escritas sobre a vida e os tempos do Cristo. Eu consegui aqui um pequeno resumo dessa história triste, que é maravilhosa. Ele diz que é uma das melhores histórias. Diz assim, o resumo da história é o seguinte: a história triste é um romance mediúnico com uma riqueza de detalhes que transportam o leitor por cenas geográficas e historicamente irrepreensíveis. É a emocionante história de Hati. Hati é um dos volumes. Um dos volumes tem esse nome, Hati. Filho ilegítimo do imperador Tibério, com Teia, escrava grega, transferida para a Palestina, onde, numa tenda de leprosos, fora dos muros de Belém, dá à luz na mesma noite em que Jesus veio ao mundo. Então, essa escrava, que tinha servido ao imperador Tibério, na noite que Jesus nasceu, olha só a correlação, ela dá à luz a um filho chamado Hati, numa cabana cheia de leprosos. Olha só. Fora dos muros de Belém. Amargurada essa escrava, ela batiza seu filho com o sugestivo nome de Hati. Sabe o que significa Hati? Ódio. Ódio. Então, deve ter sido uma escrava que deve ter sido violentada pelo imperador Tibério, entendeu? O filho dela era filho do imperador, filho legítimo, ela deve ter sido expulsa do palácio, e aí ela acabou numa cabana de leprosos, lá ela deu a luz ao filho, que ela chamou de Hati, que significa ódio, né? Sentimento esse ódio que vai dominar toda a sua existência. A existência da criança. Ele se chama ódio. Então, ele vai passar a vida dele carregando esse ódio. Os caminhos dessas 2 crianças, de Hati e Jesus, vão se cruzar até o fim. Porque Jesus também nasceu em Belém, mas numa estrebaria. E ele nasceu numa cabana de leprosos.
mas também nasceu em Belém, na mesma aldeia que Jesus. Então, durante a infância, essas crianças vão se cruzar, mas ele, Hati, carrega o ódio dentro dele. Então, um dos volumes vai se chamar Hati, tá? Um volume chama Hati, aí depois ele diz aqui, ó, considerada esse livro a melhor, mais surpreendente e bem articulada narrativa ambientada nos tempos de Cristo. A história triste recebeu elogios do exterior de críticos especializados em literatura. A edição em português foi publicada em 3 volumes. O primeiro volume chama Panda, o segundo chama Hat, que é ódio, e o terceiro chama Jesus. Então é Panda. Como é o primeiro? Como é o primeiro? O primeiro chama Panda. Panda. Panda, P de papai, A, N de navio, D de dado, A. Panda. É o primeiro volume, Panda. O segundo, eu vou botar aqui no chat, o segundo chama Hat. Vou botar aqui no chat para vocês. Uhum. E o terceiro? Aqui, ó, para todos. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó, volume 1. Panda. Ponto e vírgula. Volume 2. Chama. Ai, peraí, caiu um negócio aqui. Peraí, chama Ra-T. Volume 3, Jesus. E tem um volume 4 que foi escrito pelo próprio Hermínio. E esse volume 4, ele que o Hermínio escreveu para poder explicar como é que essa relação seria. Esse volume 4, por incrível que pareça, eu achei ele barato. Você encontra ele barato, entendeu? Você encontra ele a R$ 20, mas os outros é muito caro. Eu achei caro, tá? Então, você vai encontrar. Deixa eu ver aqui. Só para. Eu acho. Opa, droga. O volume 4, se eu não me engano, ele chama Tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha achado e tirei. O volume 4 é um volume que o Hermínio escreveu para explicar algumas coisas sobre a obra. Deixa eu ver se ele abre aqui. História triste. É 3 volumes. Deixa eu ver. 4 volumes. Vou botar aqui, ó. 4 volumes. Só para achar aqui. Ah, tá. Jesus, a história triste. Eu sei que eu acho que é tempo. Eu vou verificar direitinho, porque a obra é em 3 volumes. Mas o Hermínio de Miranda, ele vai escrever mais um volume, tipo assim, um volume dicionário, um volume aonde ele vai explicar qual é a relação, como é que aquilo funciona, entendeu? Ele vai escrever esse 4º volume para poder ajudar a gente a entender melhor como é que a coisa funciona. Como é que. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é tempo, se eu vi uma foto, Panda, Rato, Jesus, e tem mais um. Tem mais um volume, que é o volume 4. Tá? Deixa eu ver aqui, só eu botar aqui, ó, volume 4.
volume 4, tempo, acho que é isso, tempo. Tempo, Hermínio e Miranda, história triste. Só para dar certinho, história triste. Deixa eu ver se aparece aqui. Da outra não está aparecendo agora, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. É volume 4, eu vou botar aqui tempo. É tempo. Porque esse volume foi ele que escreveu. Tá? Eu mandei para todos vocês. Volume 1, Panda, volume 2, Rat, volume 3, Jesus, volume 4, Tempo. É maravilhoso como eles falam aqui desse livro. Maravilhoso. Porque vai, você vai entender a história, né, desses dois seres, tá? Desses dois seres. Então, os dois nasceram no mesmo dia, tá? Os dois nasceram no mesmo dia, mas um nasceu na tenda de um leproso. Um nasceu na tenda de um leproso. E o outro nasceu como Jesus lá na manjedoura, né? E aí vão se encontrar, esse chama Ódio, tá? Ele se chama Ódio, Rat, é o nome dele, e eles vão se relacionar. E aí o autor diz aqui, né, que essa é a maior história escrita sobre a vida e os tempos do Cristo. É psicografada. A médium chama-se, eu vou botar aqui para vocês, o nome da médium, ela é inglesa, Patience Forte. Patience Forte, tá? Esse é o nome da médium, Patience Forte. Não, desculpe, errei. A psicógrafa, a médium não é Patience Forte. Patience é o espírito, tá? O Patience é o espírito. A médium é aqui, Senhora Curran. Aqui, ó. A outra famosa, a Senhora Curran. É Senhora Curran. Curran. A Senhora Curran é a médium. A Patiência é o espírito, tá? É uma história belíssima. Dizem que é a melhor história que já foi escrita sobre a história do cristianismo. A melhor. E, como ele diz aqui, né? E tem uma outra também, Geraldine Cumans também foi, ele diz aqui, tanto a senhora Cumans como a senhora Curran, essa senhora Cumans seria bom também de pesquisar livros dela. Escreveram livros de maior interesse literário e histórico, especialmente sobre as origens do cristianismo. Então, essa senhora Cumans, também inglesa, também psicografou livros sobre a história do cristianismo, tá? E A História Triste, ou também conhecido o título como A Triste História, foi recebido pela senhora Curran como a maior, foi classificado como a maior história escrita sobre a vida e os tempos do Cristo, desde que os evangelhos foram concluídos. Então, uma coisa extraordinária. Eu consegui achar o quarto livro, que foi do Hermínio, como o mais barato, que é como se fosse um livro onde ele fosse explicar várias coisas, um livro explicativo sobre os personagens, sobre os locais. Talvez seria interessante ter esse. Mas esses três aqui,
Agora, é caro, não é barato não, gente, não é barato mesmo, sabe? É caro, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho. Tá aqui, desculpe, eu botei uma coisa. O volume 4 não é tempo, é mistério. Eu achei aqui. O volume 4, ó. Aqui, ó. Volume 4, chama-se Mistério. 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 Eu falei tempo, mas não, eu tinha anotado aqui no caderno. Mistério. O primeiro é Panda, o segundo é Rádio, o terceiro é Jesus e o quarto é Mistério. Esse mistério é do Hermínio, tá? É do Hermínio, por isso que é o mais barato. E é um livro que ele escreveu para explicar, né? Como era a vida naquela época, as questões, né, particulares, como um dicionário, também muito interessante. Esse eu achei a 20, 30 reais. Agora, o restante eu vou me aventurar a ver se eu compro. Eu achei mais barato a 320, mas vale a pena, gente, porque é considerado a maior história escrita sobre a Tem vida. hoje, a gente racha e cada um vai lendo um tempo e depois se devolve Você para a biblioteca. o livro também, Ou PDF. eles também não, PDF eu não achei, não achei. Mas eles estão sendo vendidos também separadamente, tá? Tem um deles que já está esgotado, parece que não está, acho que é o RAT, que não está sendo produzido mais, mas você encontra sim. Deve ser maravilhoso, gente. Deve ser uma coisa maravilhosa. Para ser considerada a maior história escrita sobre a vida e os tempos do Cristo, ainda mais a psicografia e o encontro dos dois, que nasceram na mesma aldeia, só que uma manjedoura, o outro numa cabana de leprosos. E esse que nasceu na cabana de leprosos era filho legítimo do imperador. E a mãe botou nele o nome de ódio. E esse foi o sentimento que caracterizou a vida dele toda, até o fim. Essa é uma coisa extraordinária, né? Nossa. Então, continuando aqui, né? Então, tá aí. Quem quiser se aventurar, eu vou ver se eu faço esse presentinho para mim. Lembra ainda a Regina, que nos seus encontros com o orientador espiritual do grupo, no plano invisível, as coisas se passam de maneira diferente. Mesmo porque ela não tem de escrever o que ele lhe informa. Diz ela ver um suceder rapidíssimo de imagens, como que comprimidas, no que ela chama de frase pictórica. Então, as cenas vão chegando, né, com aquela rapidez muito grande. Como ele falou, é uma coisa, é um fenômeno de compactação do tempo, né, um fenômeno de compactação do tempo, né? Então, ela desvia um suceder rapidíssimo de imagens, como que comprimidas, no que ela chama de frase pictórica. Quer dizer, na realidade, em vez de ter texto, tem imagens. É a sensação de que ele está transmitindo todo um bloco de informações num único pensamento compactado. Tal como Mozart dizia ouvir toda uma sonata num só acorde. Gente, coisa extraordinária, né? Ele dizia ouvir toda uma sonata num só acorde. Aí você vai entender, vinha tudo compactado, num acorde só. E ele conseguia captar. Não é à toa que dizem que ele está em Júpiter, né, gente? Que esse espírito habita em Júpiter, que é um planeta muito. Então, era como se aqui na Terra ele ouvisse um acorde só. Mas nesse acorde estava toda uma sintonia. É um bom exemplo desse fenômeno de compactação do tempo. Então, tudo ali dentro de um acorde só. E ele recebia aquilo e destrinchava, né? Olha aqui, ele vai dizer, é como se o texto inteiro de uma comunicação extensa fosse despejado subitamente e, de uma só vez,
na mente dela, como ocorria com a senhora Curran, que publicou esses livros maravilhosos, né? Panda, Rat, Jesus, e que depois o Emílio escreveu o Mistério, né? Aí ele vai falar aqui, caberá a Regina, posteriormente, desdobrar aquilo tudo, quando em estado de vigília. Caso resolva registrar por escrito as instruções recebidas em desdobramento. Só que lá, a comunicação foi de espírito a espírito, porque ela estava no desdobramento. Ela estava desdobrada. Então, a comunicação veio de espírito, benfeitor, para espírito, Regina, em desdobramento, né? Ressalvada a diferença de condição vibratória de cada um. De não esquecer disso. Ela está desdobrada e o benfeitor está lá. Ele está mantendo a comunicação para ela desdobrada. Mas ele leva em conta o quê? A diferença vibratória entre ele e Regina. Né? Então, aí ele é obrigado o quê? A baixar o padrão vibratório dele para alcançar Regina. Ambos no plano espiritual da erraticidade. Ela desdobrada e desencarnada. Mas é ali que funciona. Então, ela captou. Aí diz aqui, de volta à carne, quando ela volta, o problema não consiste mais em entender o que ele lhe transmitiu. Que isso ela entendeu. Vamos prestar atenção aqui. Ela entendeu o que ele falou, mas o problema para ela agora vai ser em colocar tudo aquilo na sequência certa. Aí que está o problema. Depois que ela retorna, que ela sai do transe, ela tem que colocar tudo aquilo na sequência certa, dentro das rígidas limitações de seu próprio ritmo, espaço mental de ser humano encarnado. Então, ela tem que pegar tudo aquilo que ele mandou em alta velocidade, mesmo respeitando o nível evolutivo dela, a faixa vibratória dela, ordenar e colocar numa sequência, tá? Veja que trabalho que ela tem. Ela tem um trabalho extraordinário, né? E dentro do espaço-tempo nosso. Então, é um mundo de mensagens que ela tem que transmitir para o papel. Quando você vê toda uma paisagem iluminada pela poderosa descarga luminosa de um raio que durou exíguos segundos, poderá gastar muito tempo a descrevê-la. Alguém que não viu a cena iluminada. Por isso, Regina tem a convicção de que, em tais casos, não consegue fixar no papel nem um terço do que aprendeu como espírito, quando ela estava desdobrada. Fica de tudo a essência, o relevante, nada mais. Então, os detalhes ela não consegue trazer. Porque é muita informação. Ela pega apenas a essência. O resto é um vago agitar-se de imagens fugidias e de sensações indefiníveis. Ela acha ainda que, ao transmitir esse espírito, algo por intermédio da psicografia, ocorre fenômeno semelhante de compactação. Ela acha que quando o benfeitor, né, manda para ela, também acontece essa compactação. Ele não escreve palavra por palavra, o que quer dizer, mesmo procurando descer, baixar o nível vibratório, a palavra é dela, até o seu nível e ritmo. Então, quando ela começa a escrever, a palavra é dela. Ela está tentando traduzir aquilo que ela conseguiu captar. Pode ocorrer também que ela receba recados e comunicações brevíssimas de alguns dos mentores do grupo, através de um fio luminoso que vem não se sabe de onde, e é ligado no alto da sua cabeça. Isso nós já ouvimos uma vez na mesa mediúnica. Uma pessoa que estava na nossa mesa, que era vidente, ela disse que viu como se viesse um tubo, alguma coisa do alto, e até a cabeça de cada médium. Ela diz aqui, né?
como se fosse um fio luminoso que vem não sabe de onde é ligado do alto de sua cabeça. De outras vezes, abre-se diante dela uma espécie de caminho, ou um canal luminoso que atravessa todo e qualquer obstáculo material, paredes, móveis, prédios. É por esse caminho ou tubo que a entidade desce até certo ponto e me fala dali. Então, ele não desce tudo, ele desce até certo ponto, ele fala dali. Ou, por outra, lhe transmite daquele ponto o informe que deseja dar. Então, se ela quer pegar um informe bem melhor, ela vai ter que subir a vibração dela. Porque quanto mais perto ela estiver dele, melhor para captar a mensagem, né? Como se vê, embora, basicamente, a estrutura do processo de comunicação seja sempre a mesma, a sua dinâmica varia, segundo a condição do médium. Então, dependendo do grau evolutivo do médium, essa dinâmica vai variar. Para aqueles que não se esforçam muito, dá mais trabalho. Para aqueles que estão procurando melhorar cada vez mais, né, através dos estudos, essa dinâmica fica melhor, né, mais facilitada para o espírito. Então, isso aqui, a sua dinâmica varia segundo a condição do médium, do espírito comunicante ou das circunstâncias do momento, bem como da técnica utilizada, seja ela psicografia, psicofonia ou comunicação direta, mente a mente. A gente encerra a aula de hoje, eu achei essas informações aqui fantásticas, eu não conhecia esse método de compactação, inclusive ele fala sobre esse método de compactação num livro do Hermínio chamado A Memória e o Tempo. Eu vou dar uma pesquisada nesse livro A Memória e o Tempo sobre esse método de compactação, que eu achei muito interessante, tá? Porque, como ele diz aqui, é um método de superação do ritmo, da necessidade. Por quê? Ele tem a necessidade de mandar muita coisa, mas ele tem que superar, né, os obstáculos, certos obstáculos. Então, ele vai usar esse método de compactação. Então, no livro A Memória e o Tempo, ele fala sobre isso. Eu acho que vale a pena, gente. Quem tiver esse livro, eu acho que já passei até o PDF para vocês. Dá uma procurada sobre isso, entendeu? Porque é uma coisa interessante. Então, para a gente encerrar, eu trouxe esse livro aqui, o PDF dele, que é um livro fininho, pequenininho, mas é maravilhoso, chamado Mediunidade e Sintonia, do Emmanuel, do Chico Xavier. Fininho, olha, gente. Inclusive, os textos dele são assim, ó. Não sei se dá para vocês verem, olha só. Letra grande, letra bonita, muito bom. Ele tem um texto aqui, que é o capítulo 4, chamado Intercâmbio. Esse capítulo 4 fala sobre o intercâmbio. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui. Mediunidade e Sintonia, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 4, Intercâmbio. E o Emmanuel diz assim: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. O que é intercâmbio? Troca. Se os espíritos benfeitores, se os espíritos. Desculpe, não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso quer dizer a ajuda dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Porque a palavra intercâmbio significa isso, troca. Não é só eu recebo e nada dou. É toma lá, dá cá. É uma troca. Então, se os benfeitores nos dão as informações, as revelações que nos ajudam, é natural que eles também esperam algo de nós. Aí Emmanuel deixa bem claro novamente: nada existe sem permuta ou sem resultado. Permuta é troca. Permuta
É troca. Nada existe sem permuta ou sem resultado. O lavrador planta as sementes e recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra, que lhe retribui mais tarde com a sua beleza e brilho. Ele está falando de diamante bruto, né? O idealista sofre a tortura do sonho para contemplar algum dia o prêmio da realização. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, que ofereceremos em troca nessa faixa de intercâmbio? Porque o Mestre Jesus tem nos oferecido coisas que nós jamais imaginaríamos. O que é que nós estamos dando em troca? O que cedemos de nós mesmos? Quer dizer, o que oferecemos de nós mesmos em honra do amor pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta? Não alimentemos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. Quem ontem participou da última aula do curso de Emmanuel, tá? Nós falamos sobre isso. Tá? Nós falamos sobre isso. Sobre a questão da responsabilidade. Tá? Que hoje nós temos uma grande liberdade. Liberdade que foi conquistada com a ajuda dos benfeitores. Agora, em contrapartida, nós temos que vivenciar essa liberdade com responsabilidade. Então, não alimentemos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. O anjo cede, o homem pode contribuir. No grande campo da sementeira evangélica, que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimentos do mundo. Todavia, não olvidemos, não esqueçamos que há muito trabalho à nossa espera. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Olha o intercâmbio aí. Não nos esqueçamos, diz Emmanuel novamente. O apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na Terra. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Então, gente, quem tiver condições de pegar esse livrinho aí, porque eu só li uma parte. Esse texto do Emmanuel é maravilhoso. O livro Mediunidade e Sintonia, capítulo 4, intercâmbio. Ele diz: no mundo, tudo vige a base do intercâmbio. Então, a gente vê aqui o que a Regina trouxe para a gente. Tudo que ela tem recebido do plano espiritual, dos benfeitores. E ela tem que responder a isso em alto nível. Mas é só a Regina? Não. Somos todos nós. O quanto nós já recebemos? E o que será que nós estamos devolvendo? O que será que nós estamos oferecendo? Como médios ostensivos ou não? É? A gente tem que ver isso aí. Ele fala várias vezes, eu não sei se vocês já repararam, e Emmanuel fala várias vezes, ele diz assim, ó, não nos esqueçamos, né? Ele diz, a mensagem divina pede a resposta humana, o homem pode contribuir, depois ele vem de novo, não nos esqueçamos, porque tem gente que está só no venha a nós o vosso reino. Tá? Venha a nós o vosso reino. E não trata, não pensa que deve, que precisa oferecer a sua parte. Ele diz aqui essa frase: o anjo cede, o homem pode contribuir. Tá?
Então, ele vai falar aqui, ó, no grande campo da sementeira evangélica, que a doutrina espírita nos descortina, nos mostra, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimento do mundo. Todavia, não esqueçamos que há muito trabalho à nossa espera. A gente está só recebendo, só recebendo. E o que que a gente está fazendo? Né? Como é que a gente está dando? Estamos oferecendo a nossa contribuição. E ele fala: o progresso universal, em todos os tempos, é obra de intercâmbio. Né? O movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural, olha só, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nada existe sem permuta ou sem resultado. É uma observação muito importante, gente, que muitas vezes a gente não está nem aí para ela, tá? Não estamos nem aí para ela. E para encerrar, tem mais uma frase aqui do Hermínio. Mas, e a chamada incorporação? Como se processa? Aí ele vai trabalhar sobre a incorporação na próxima aula. Né? Que a próxima aula, hoje é 24, né? A próxima aula é. Não, hoje é 25, meu Deus. Hoje é 25, a próxima aula é dia 1º. 1/8, item 14, 1/8 de 24. A gente vai falar sobre a tal da incorporação. Até vamos falar um pouquinho para ver se esse nome é o melhor mesmo, é o mais adequado. A gente vai também falar sobre isso aí, né? Sobre essa palavra incorporação. Vamos dar uma pesquisadinha aí. Tá? Então, gente, veja como é importante isso aqui que a gente está falando aí. Porque às vezes a gente não se toca nisso. A gente só vive falando assim: os amigos espirituais nos ajudam tanto, nos ajudam tanto, nos ajudam tanto. A gente já parou para pensar se a gente está fazendo alguma coisa semelhante? Se a gente está trabalhando por isso? Também Rose, pode repetir o título do capítulo? intercâmbio. Intercâmbio número. Capítulo 4 do livro Mediunidade e Sintonia. Tá, ok. Tá? Capítulo 4. Então, Tá. eu E, não, e do Hermínio? do Hermínio qual? Esse que é Diversidade dos Carismas. Que a gente está estudando? Isso. O que nós estudamos hoje? É, porque estou no PDF, aí eu Que a gente custei a estuda hoje é o achar. capítulo 13, item 13, capítulo 13, item 13. Se eu não me engano, a gente começou no 10º parágrafo. Capítulo 13, item 13, 10º parágrafo, e fechamos esse item 13. Um item importantíssimo, essa história de compactação, eu nunca tinha escutado falar sobre essa ideia de compactação do tempo para ele poder montar tudo quanto é a mensagem, e depois o médium se vira para desfragmentar isso daí, e esse tema está no livro A Memória e o Tempo. Então, quem tem a memória e o tempo, vê se acha sobre essa compactação do tempo no livro A Memória e o Tempo, que é um livro maravilhoso do Eumir de Miranda. Né? E depois, aí, semana que vem, ele vai falar sobre a tal da incorporação. E aí a gente vai estudar, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, porque foi fantástico esse item aí, trouxe coisas assim, e essa informação dessa coleção de livros, né? Que é considerado a melhor obra escrita sobre o Espiritismo, sobre o tempo de Jesus, uma obra psicográfica. Tá? O primeiro volume parece que é Panda. Deixa eu ver aqui. Ó. O primeiro é Panda, o segundo é Hat, que significa ódio, o terceiro é Jesus,
E um quarto volume que não é da Médio, mas é do Hermínio, chamado Mistério, onde ele é quase um dicionário, né? Onde ele vai ajudar a nossa compreensão. Tipo assim, você lê no livro alguma coisa que não entendeu, você vai lá no livro dele, que ele traduz para a gente, né? Esse é mais baratinho, mas essa coleção aí, que é a História Triste ou a Triste História, né? É de uma autora, de uma médium, senhora Corrã, né? Inglesa, e o Espírito Patins. É considerado a melhor história sobre, melhor mensagem, história sobre o cristianismo, pelos os experts nessas obras, né? Então, quem puder conseguir essa coleção. Eu vou ver se eu acho aqui no Mercado Livre a foto dos quatro, eu tinha achado dos 4 volumes, e boto lá do grupo para vocês. Quem quiser se arriscar, não sai barato, não, hein, Eu gente? eu tenho dois desses, mas tem dois que eu não acho do jeito nenhum. O tal Você, do Panda, eu não acho nunca. você tem qual? Eu tenho, acho que é Mistério. Mistério do Hermínio, é o mais barato. E esse a gente acha. Eu não vou lembrar, eu não estou em casa, eu não estou sem ver. Mas você separado Eu tenho no. dois dessa coleção. Eu sei que Eu acho esse que é o Panda é impossível de achar. Eu acho que o Ratos que é o mais difícil. Mas tem grupo aqui vendendo os 4. Os 4. É o que eu vou fazer, eu vou comprar os 3. O mistério depois a gente acha. Eu vou comprar os 3. Mas está na base de 300 a 400 reais. A coleção fechada. A coleção enfim, mas eu nem achei assim nada, sabe? Eu sei até que a capa, como é que é a capa, mas Eu vou ver eu se não eu acho. consegui achar. Diz que é maravilhoso, né? Bem, gente, Se achar, me fala. legal. Nós vamos encerrando agora o nosso estudo, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela essa oportunidade abençoada da gente ter esses conhecimentos fantásticos que o Hermínio traz para a gente, né? Coisas que eu, pelo menos, nunca tinha escutado falar, e ele vai mostrando para a gente como funciona isso, e realmente vai nos dando um tanho de conhecimento. Não é à toa que o Hermínio é considerado um dos maiores estudiosos da doutrina, né? Dos tempos modernos. Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. 5h30 a gente retorna para o estudo do livro Primícias do Reino, tá bom, meus irmãos? Então, um beijo aí para todos. Fiquem em paz, Tá, que William, Deus abençoe. tá bem? Oi? William, tá bem? Procura Tô de pó ainda, direito. né? Não